Esse nosso tema, a gente tem que iniciar o nosso bate-papo de hoje recorrendo ao Evangelho, quando no Evangelho ele trata do assunto ciência e religião. Até então, ciência sempre foi contrária à religião e religião sempre foi contrária à ciência. Mas essa disputa, ela estava muito mais pelo ser humano que está presente na ciência ou pelo ser humano que está presente na religião, do que por uma obrigatoriedade da ciência ser ligada com a religião por simplicidade, né? Pura e simplesmente. Isso acontece porque o ser humano que está presente tanto numa como na outra precisaria abrir mão das suas crenças, das coisas que ele defende, para assumir o outro lado. Por parte da religião, sempre se defendeu a ideia de que todas as coisas foram criadas por Deus num passe de mágica, como num passe de mágica. E a religião, ela defende coisas que a ciência vem contrapor. No entanto, a ciência, ao fazer as suas descobertas, ela também coloca a religião em xeque-mate, e muitos cientistas, na sua grande maioria das vezes, acabam não acreditando na existência desse Deus, porque eles olham todas as coisas do ponto de vista material. E aí, não encontrando Deus de forma a ser medido, né, de ser pesado, de ser olhado, né? Logo, se eu não estou vendo, se eu não consigo medir, se eu não consigo pegar, se eu não consigo pesar, ele não existe, do ponto de vista materialista, que é o ponto de vista da ciência. O Espiritismo, com base principalmente naquilo que nós vamos estudar hoje, tem um ponto de vista diferente sobre esse tema, sobretudo em relação à questão da formação dos mundos e formação da Terra. O Espiritismo, ele escolheu andar ao lado da ciência e não escolheu por uma vontade de Kardec. Não foi porque Kardec escolheu, falou assim, Kardec, como todos sabem, era professor, era cientista. Não foi por uma escolha dele. Foi muito pelo que os espíritos trouxeram ao conhecimento dele. Foi muito pela forma como os espíritos explicaram para Kardec como é que as coisas funcionavam. E aí sim, com as explicações que ele teve, da forma como foi passado para ele através da espiritualidade, ele não tem como contestar. A escolha é de caminhar ao lado da ciência. Mas isso quer dizer contra a religião? Não. Quer dizer um jeito novo da religião enxergar as coisas de Deus. É uma nova forma de enxergar um Deus que vocês vão ver, talvez seja muito maior do que aquele Deus que nós aprendemos que criou o mundo em 7 dias. Um Deus que não criou apenas um único planeta onde a vida só existe aqui, mas um Deus muito maior que criou todo o universo. Um Deus generoso que criou vida para ocupar todo esse universo e não apenas uma Terra, um planeta desse tamanhozinho comparado com a imensidão do universo. Então, um Deus muito mais generoso. Um Deus que está trabalhando, esteve trabalhando desde sempre e está trabalhando desde sempre. Não é um Deus ocioso. Um Deus que lá no começo de todas as coisas, ele começou criou em 6 dias e vai passar o resto da eternidade não fazendo nada. Uma inteligência que é a suprema inteligência de todas as coisas faria isso? São questionamentos que a gente tem que trazer, né? Então, na aula de hoje nós vamos abordar esse tema. É uma aula que nós vamos ter um pouquinho mais de leitura, porque tem bastante informação do Livro dos Espíritos,
tá? Então, depois, quem quiser acompanhar, pegar o livro dos Espíritos e dar uma lida na formação dos mundos e tudo mais, vocês vão ver que tem bastante coisa. A gente está trazendo o resumo do resumo do resumo, que é para tentar condensar isso em um único encontro, tá? Então nós vamos lá, formação dos mundos e da Terra. Se vocês quiserem sentar para cá, tem espaço também, tá? Tá bom. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como todos os fluidos que o enchem. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra do acaso, não há outra forma a não ser através de Deus. E veja o que ele fala aqui. Ele fala que o universo todo, ele abrange todos os mundos, a infinidade de mundos que hoje nós conhecemos. Mas espera aí, vamos fazer algumas análises, né? Em que planeta eu estou? Planeta Terra. Qual a condição de evolução do nosso planeta? Nós estamos lá no comecinho, lá no princípio da nossa evolução. Qual o nível de evolução da nossa inteligência? Lá no comecinho também, gente. Não somos os crânios do universo, né? Lá no comecinho também. Consequentemente, o desenvolvimento da nossa ciência, comparado ao que existe no universo, é infinitamente menor às possibilidades que existem. Ok? E dentro desse tamanzinho da capacidade da nossa ciência, nós olhamos isso que nós conseguimos enxergar através da nossa tecnologia, através da nossa ciência, nós enxergamos tudo isso, olhamos para esse universo como sendo uma coisa imensa, olhamos para esse universo como sendo uma coisa que é indescritível. Mas espera aí, será que eu estou vendo todo o universo? Será que a tecnologia e a inteligência que eu tenho hoje, aqui no princípio da evolução moral e intelectual do homem, será que essa ciência ela é suficiente para enxergar o todo? Para mensurar esse todo que é esse universo? Muito possivelmente não. Muito possivelmente a nossa ciência conseguiu ver um pedacinho. Aqui a gente dá o nome de universo, porque esse pedacinho é gigante. Mas que a gente tenha a capacidade de enxergar tudo? Não. Infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. O que ele está querendo dizer? O universo não abrange somente o mundo físico material, porque o mundo físico que nós conseguimos enxergar, esse mundo dos planetas, esse mundo das Via Lácteas, esse mundo das galáxias, aliás, né? A Via Láctea é uma das galáxias. Esse mundo que a gente consegue ver é o mundo material, é esse mundo aqui. Mas e o mundo que nós não vemos, que também está inserido nesse universo? Quando nós começamos dentro do Espiritismo a estudar os mundos, os planos espirituais, o plano astral, o mundo paralelo que acontece, independente da gente estar percebendo ele, e se a gente pensar no universo? Vamos pegar um pequeno exemplo, um exemplo bem conhecido de todo mundo, a colônia nosso lar. A colônia nosso lar é uma imensidão. É uma grande cidade, tecnologicamente muito avançada, espiritual. Ela não está aqui, ela não é física, a gente não consegue ver. Quantas colônias dessa existem no universo? Que não dependem do aspecto físico que nós dependemos, porque nós precisamos de um planeta que tenha as condições básicas para que a gente possa existir nesse planeta. Então a Terra passou por um processo de formação que a gente vai estudar hoje aqui, e levou um tempo para que isso acontecesse, para que a gente pudesse estar todo mundo sentadinho aqui hoje batendo um papo falando sobre Espiritismo. Só que essa limitação é física. E dos mundos que nós não vemos?
Existe limitação no mundo espiritual? Como é que é ocupado esse universo de planos, de colônias espirituais? Então, dos mundos que nós não vemos. Já todo mundo fica doido hoje aqui. Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço, assim como todos os fluidos que o enchem. Lembra que nós falamos, há 2 aulas atrás, ou há 1 aula atrás, nós falamos sobre o fluido cósmico universal, que não existe o vazio, que nós todos estamos mergulhados num grande mar, numa grande piscina, num grande aquário chamado universo, e que não existe o espaço vazio, está tudo preenchido por essa matéria que é muito sutil, mas ainda assim é matéria. Está todo mundo interligado, está todo mundo conectado, né? Então não existe o espaço vazio. Bom, diante de tudo isso, ele fala, isso tudo não pode ser obra do próprio universo. Ele se autocriou, nem muito menos obra do acaso, né? De repente aconteceu. Precisa, com tudo que a gente olha, tem um estudo que a gente fez, acho que foi na segunda-feira, que quando você olha para uma pintura, uma obra de arte, você olha para uma pintura muito bem feita, a gente às vezes tem dificuldade de entender se é muito bem feito ou se é um monte de rabisco, né? Mas enfim, quem entende diz que é bonito, né? Ou às vezes a gente olha para uma foto bonita, ou às vezes a gente olha para uma escultura bonita, ou a gente olha para uma joia que foi feita, um anel, né, que foi feito, uma corrente que foi feita, enfim, alguma coisa que você olhe, que você se interesse, que você fale, nossa, né, que coisa linda, quem fez isso aqui? Quem fez essa obra de arte deve ser uma pessoa muito inteligente, deve ser uma pessoa que tem uma capacidade mais abrangente, né? Quando a gente vê essas pequenas coisas. Poxa, se a gente olhar para o universo, um macro-universo, com todas as coisas funcionando como funcionam, e a gente olhar para o micro-universo, nas mínimas coisas acontecendo lá no mundo invisível, pequenininho, que a gente não consegue enxergar a olhos nus, tudo funcionando. A gente tem que olhar para tudo isso e entender que quem fez essa obra de arte é alguém excepcional. Quem desenhou para funcionar tudo isso, já viram, gente, vocês já viram que os planetas não trombam? Tem um Sol, os planetas são colocados, eles ficam girando em volta desse Sol, cada um no seu movimento. Além de se movimentar em volta do Sol, ele se movimenta em volta dele mesmo, né? E ele não rodopia nem um pouquinho para lá e nem um pouquinho para cá. Ele faz o giro certinho. Ele não tromba com as outras coisas. Ele não escapa. Está tudo feito de um jeito perfeito. Quem fez isso tem que ser alguém muito inteligente. Não achando explicação como obra do acaso, e nem muito menos acreditando que foi criação, que ele se autocriou, Kardec coloca. Então foi Deus que criou. Ok. Alguém tem dúvida disso? Espero que não. Eu acredito plenamente que foi Deus que criou. Agora, como ele criou? A pergunta é assim: como, entretanto, terá Deus criado o universo? Kardec pergunta para a espiritualidade. A espiritualidade deve ter respondido assim: Kardec, não tem uma pergunta mais fácil, né? Vamos para a próxima, depois a gente volta nessa. Como, entretanto, Deus criou? Como é possível explicar essa criação? E aqui nós vamos ter uma grande diferença. A partir daqui nós vamos ter uma grande diferença em relação às outras religiões. Porque nós acreditamos sim que é criação divina. Mas acima de tudo nós acreditamos num Deus que já é diferente do Deus que as outras religiões acreditam. Nós não personificamos esse Deus. Nós entendemos esse Deus como leis maravilhosas que funcionam e que se aplicam para todas as coisas. E entendendo como todas as leis, como um conjunto de leis que regem esse universo, nós também entendemos
que Deus não pode ser contrário às suas próprias leis. Ele não pode cair em contradição. Então, como teria, se a gente olhar para o universo todo, olha para todo o universo, olha o processo de transformação das coisas. Nós estamos em mutação, nós estamos em transformação constante. Há muito tempo atrás nós éramos menores de estatura e nós vivíamos menos. Nós vivíamos de velhice e a gente morria com 40 anos de idade. Eu já estou com meus 43, já não estava aqui. E ó a cara de jovem, né? Não merecia morrer tão novo, né? Não é? Pelo menos eu estou achando que sim. Né? Tem uns fiozinhos de cabelo branco e tal. A gente está em processo de adaptação, de transformação, de evolução. A gente está mudando. Olha para as mudanças do nosso planeta. Olha para as transformações que acontecem no planeta, no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral. Olha para as transformações que estão acontecendo. Elas são rápidas? São rápidas. Nós deixamos de existir como homens das cavernas e passamos a existir como uma sociedade organizada da forma como ela é hoje. Em quanto tempo? Foram em pouco tempo? Poucos dias? Não foi, né? O processo de transformação, ele é lento. O processo de transformação, ele acontece de acordo com as leis divinas. Precisa de tempo para acontecer. Processo de evolução, de aprendizado. Como Deus poderia ter criado todas as coisas que nós vemos em tão pouco tempo? Eu não estou duvidando da capacidade dele de fazê-lo. Não é isso. Mas ele fazendo dessa forma, ele está caindo em contradição. Porque suas leis não seriam perfeitas. E não sendo perfeitas, o autor das leis não poderia ser Deus. Se a lei de Deus é perfeita, ele não precisa mudar a sua própria lei. Ele não precisa invadir e mudar isso porque ele quer. Ele já construiu e já fez de forma que funcione perfeitamente. E como nós estamos falando da formação do universo, não muda nada. É igual. E é isso que nossa lição vai tentar mostrar para nós. Diz assim: primeira coisa, que Deus existe desde toda a eternidade. E criou desde toda a eternidade. Então ele está criando desde sempre. Desde sempre Deus existe, ok? Quando a gente volta no tempo, pensa, fecha o olho e pensa, volta no tempo lá para trás. Imagina um tempo muito remoto. O mais longe que você conseguir chegar. Então, Deus já existia. Desde sempre ele existiu. E sempre vai existir. E desde sempre ele esteve ativo, produzindo, fazendo, atuando, criando. Ok? Não podemos ser de outro modo, visto que por mais longe que seja a época em que a gente consiga recuar pela nossa imaginação, supondo que a gente chegue nos limites da criação, haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. Ou seja, se eu voltar para o lugar mais longe que eu conseguir voltar no tempo, e imaginar lá desde o princípio, falar assim, ó, aquele momento é o momento, faça-se a luz. Aquele momento é o momento mais longe que eu consegui chegar. Ok? Desse momento para muito antes dele, tem uma eternidade. Consegue imaginar isso? É muito longe, não dá para imaginar. Por quê? Porque a gente não consegue imaginar o que vai acontecer semana que vem. A gente não consegue mensurar as coisas por causa da nossa capacidade de entendimento. Mas Deus é eterno, sempre existiu. Se a gente tentar entender um Deus personificado na figura humana, daí a gente não consegue entender. Mas se a gente entender Deus como as leis do universo, daí a gente já consegue entender um pouco melhor, que existe desde sempre e sempre funcionou. Teria permanecido sepultado em muda letargia inativa uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno que dá vida aos seres?
esse Deus teria estado numa condição de letargia inativa, como se tivesse sepultado aquele que criou a vida e que deu vida para todas as coisas e todos os seres. Teria feito isso em tão pouco tempo e depois entrado nesse estado de nada fazer, de nada usar sua inteligência, de simplesmente parar de produzir, parar de construir, parar de criar? A resposta da espiritualidade é que não. E não por um motivo muito específico. É um espírito de amor e de vivificação. Vai criar a vida sempre. E a vida que ele vai criar sempre vai partir do princípio de se criar alguma coisa no estado inicial, como crianças, do que for, sempre o mesmo preceito. Assim como é a nossa vida aqui. Nossa vida aqui, que dura aí 80, 90 anos, mais ou menos isso, né? Na média. A gente nasce como criança e desencarna tendo um aprendizado nesse processo dessa existência. Como espíritos, a mesma coisa. Nascemos simples e ignorantes, com o nosso livre-arbítrio. E conforme fomos errando e acertando, e fomos existindo mais uma vez, e reencarnando, vidas após vidas, nós fomos tendo o nosso aprendizado. Chegamos até um estado de aprendizado como espíritos, mas temos muito ainda para aprender. Como espíritos, somos comparados às crianças espirituais, ok? Sempre da mesma forma, sempre no mesmo princípio. Então ele cria a vida dessa forma, e aí através do seu amor ele dá a possibilidade de evolução para todas as coisas. Todas as coisas evoluem. Tudo. Nada foi criado para ficar estacionário. Absolutamente nada está parado, né? Às vezes a gente quer ficar paradinho, mas a gente está sempre aprendendo. Mesmo quando a gente está errando, a gente está aprendendo. E assim funciona com o universo. Assim funciona com o nosso planeta. E assim funciona em todos os reinos. Ok? Vamos lá. Se alguém tiver pergunta hoje, me para que eu vou no embalo aqui. Não é pergunta, é só um comentário. Assim, pensando, né, que nós saímos simples e ignorante da mão do Criador, passando por vários processos, né, mineral, vegetal, animal, canal, e vamos ainda mais à frente. Eu ontem comecei a ler um livro e fiquei encantada, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. E é sobre animais. Então diz assim que o animal também tem o seu processo, os nossos irmãos menores, né? Um dia eles chegarão a ser humanos como nós. Os animais não. Eu já li isso, tá? Nós vamos ver isso na nossa próxima aula, inclusive. Esse é o tema nosso. Não é nem combinado, tá? Para vocês voltarem na segunda-feira que vem. Não foi nem combinado. Não. Assim, ó. Os reinos, eles foram criados separadamente e todos eles estão em processo de evolução. Vão evoluir dentro do seu próprio reino. Mas eles nunca serão humanos? Não. E nós nunca fomos animais? Não. Nós somos seres primatas. Nosso espírito habitou a condição primata, similar à condição de que a gente fala de um macaco. Os homens vieram dos macacos. Não. Macaco é macaco, é animal, faz parte do reino animal, vai ter a evolução dele, o aprendizado dele e vai conseguir evoluir dentro das possibilidades dele, né? Hominal é uma outra condição, que fomos criados simples e ignorantes, mas nós nunca fomos uma pedra, nós nunca fomos um vegetal e nós nunca fomos um animal. Nós somos um animal no sentido biológico aqui, que a ciência aplica para nós a condição de animal. Mas nós não fomos um vegetal, nós não fomos um mineral, nós não passamos por esse processo de evolução. Eu tinha a sensação de que nós nascemos de uma energia e essa energia vai se transformando e tudo mais. Nós vamos ver esse processo de transformação da energia hoje aqui, mas falando especificamente do espírito hominal, né? Na aula que vem, nós vamos falar sobre os 3 reinos: animal, vegetal e mineral. Quem quiser tirar dúvida da pergunta da Tássia, segunda-feira que vem nós estamos aqui.
Vamos lá. Gente, isso dentro do esclarecimento, só fazendo uma observação aqui, né? Isso dentro do esclarecimento da doutrina espírita. Da doutrina espírita. Existem outras doutrinas espiritualistas que defendem, inclusive, a possibilidade da gente intercalar. Ok? Então, tem outras doutrinas que acreditam em coisas diferentes. Tá certo ou tá errado? O que eu estou apresentando para vocês aqui é a questão que a gente defende, que eu particularmente participo de um centro espírita, né? E, portanto, nós estamos fundamentados nos conceitos de Kardec. Ok? Vamos compreender melhor a grandeza da ação divina e a perpetualidade do ser absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. A aparição do sol dá nascimento instantâneo a ondas de luzes para todos os lados. O sol nasceu, isso não é mistério para ninguém, né? De manhãzinha, madrugadinha, está escuro, sol apareceu lá no horizonte. O que acontece? Clareia tudo, né? Existe algum lugar que o sol não entre? Só se estiver muito fechado. Só se estiver muito fechado. Quem tem quarto aqui na sua persiana sabe bem disso, tenta colocar um blackout lá, mas ele passa pelas laterais e clareia o quarto porque não tem conversa, né? A gente é sempre assim. Então ele diz assim, que ao nascimento do sol, né? Ao nascimento do sol, a aparição dele, instantaneamente as ondas de luzes vão para todos os lados. Do mesmo modo, o universo, nascido do eterno, remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração, ao Fiat Lux, faça-se a luz, do início. Nessa época primitiva, em que, tendo-se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que no futuro haviam de agregar-se por si mesmos e simetricamente para formar o templo da natureza, se encontraram de súbito no seio dos vácuos infinitos, quando aquela voz produziu notas harmoniosamente variadas para irem vibrar junto e modular o concerto dos céus imensos. Entenderam? Não é? Então vamos lá. O que ele está explicando para nós é assim. Da mesma forma que a luz, quando nasceu o sol, a luz ocupou todas as coisas, desde o princípio existe Deus. E a partir do momento da existência dessa luz maior, ela também saiu ocupando todos os espaços. E ela saiu, quando ele diz assim, tendo-se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que no futuro haviam de agregar-se a si mesmo e simetricamente para formar o templo da natureza, ou seja, todas as matérias que estavam inseridas aonde? Fluido cósmico universal. Lembra que a gente falou disso? Está tudo dentro dele. Então todas as matérias que iriam lá no futuro se agregar para formar todas as coisas que nós conhecemos, todas essas coisas, para formar o templo da natureza, se encontraram de súbito no seio dos vácuos infinitos, quando aquela voz produziu notas harmoniosamente variadas. O que são essas notas harmoniosamente variadas? São as várias possibilidades. Lembra que nós falamos, na nossa aula, quando nós falamos do fluido cósmico universal, nós citamos que esse fluido ele foi submetido a várias condições diferentes, em situações diferentes, produzidas por inimagináveis quantidades, ilimitadas quantidades de cenários, e elas foram produzindo coisas diferentes. Conforme ela foi submetida a determinada variação de pressão, determinada variação de calor, ou não, ou de frio, ela foi criando as inúmeras possibilidades. Lembra que nós falamos na aula passada sobre a quantidade de elementos que tem dentro da nossa tabela periódica? Nós falamos tudo isso, lembram disso? Então, todas essas coisas que foram formadas, elas foram formadas a partir dessa harmonia, a partir dessa voz. Mas não é uma voz, gente, é a lei de Deus.
O universo ele foi criado, ele começou a funcionar, mas ele foi criado como? Como um bebezinho, que precisa passar por todo um processo de mutação, de transformação, para ir se formando. Nós vamos ver isso aqui hoje. Ele vai passar por um processo muito grande de transformação para ir surgindo as coisas que estão aí. E ele continua em expansão para os dois lados, aliás, para todos os lados, né? O universo continua expandindo, então ele continua em criação. Vamos lá. O mundo não se apresentou na sua virilidade e na plenitude da sua vida. Ele não foi feito assim. O mundo não se apresentou na sua virilidade. Pronto, o mundo está pronto. O mundo não está pronto, o universo não está pronto. Ele está em formação, eternamente em formação. Desde que existe Deus, esse universo está em formação. E enquanto existir Deus, esse universo estará em formação. Ele não está pronto. Jamais estará. Nenhum dia ficará pronto. Nem nós. Nós também estamos em evolução. O tempo todo nós vamos evoluir. O tempo todo nós vamos nos melhorar. E nenhum dia a gente vai estar pronto. Às vezes a gente encontra, né? Dentro dos grupos, dentro das nossas amizades, dentro do convívio. Às vezes a gente acha que a gente fala assim, nossa, não, agora já estou pronto. Agora já aprendi bastante, já sei bastante coisa. Sabe não. Ninguém sabe. Como que alguém pode saber se ninguém sabe? Né? Tudo. Não tem como. O poder criador nunca se contradiz. E como todas as coisas do universo, quando todas as coisas, o universo nasceu criança. Vamos lá. Agora nós vamos começar a entender esse processo de criação. Vai ter que dar tempo. A matéria cósmica primitiva, falei que ia ter bastante leitura hoje porque eu não conseguiria decorar tudo isso para falar para vocês, né? A gente consegue explicar, mas não consegue fazer trazer para vocês decorado, né? A matéria cósmica primitiva fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso. Então, a matéria cósmica, com aquela regra, né, com as leis divinas, ela começou a se movimentar, submetida às coisas que foram acontecendo no universo, e ela foi formando turbilhões, aglomerações desse mesmo fluido difuso. Amontoados de matéria nebulosa que se modificaram ao infinito para gerar nas regiões incomensuráveis da amplidão, ou seja, esse monte de matéria nebulosa, ok? Esse monte de energia que estava solta, né? Começou a formar esse amontoado de matéria, se modificando ao infinito, então se transformando ao infinito, a um monte de possibilidades de situações que elas estavam submetidas, para gerar em regiões incomensuráveis, ou seja, por todo o universo, em regiões que nós não conseguiríamos medir, incomensuráveis, nós não conseguiríamos medir, ok? Da amplidão, ou seja, de todo o universo, diversos centros de criação simultâneos e sucessivos. No começo, era só energia. Essa energia foi se formando, foi gerando turbilhões. Esses turbilhões foram aglomerando matérias. Essas matérias se espalharam por todos os lugares, formadas de formas que a gente não conseguiria medir a quantidade. Essas aglomerações geraram esses centros de criação. Nesses centros de criação começaram a se formar as coisas. Quanto tempo leva isso? E faça-se a luz. E faça-se isso, e faça-se aquilo, e faça-se aquele outro. Não. Levou tempo. Muito tempo. Porque as coisas de Deus são feitas assim. Dentro das regras, dentro das leis do universo.
transportando-nos há alguns milhões de séculos somente. Alguns milhões de séculos somente. Vamos voltar só alguns milhões de séculos. Podia ter falado só alguns milhões de anos. Não, alguns milhões de séculos. Tá? Acima da época atual, verificamos que nossa Terra ainda não existia. A Terra ainda não era formada. Aqui onde nós está o nosso planeta, não tinha Terra. Ok? É a espiritualidade falando, gente. Não é o Ricardo. Não é o Kardec. É a espiritualidade falando. A Terra ainda não existia. E mesmo o nosso sistema solar ainda não havia iniciado as evoluções da vida planetária. No sistema solar ainda não existiam os planetas. Existia o Sol. Do nosso sistema solar só existia o nosso Sol. Entretanto, já esplêndidos, os sóis iluminavam o éter, ou seja, supostamente o nada. Estava cheio de alguma coisa, mas que, enfim, não existiam os planetas, beleza? Já planetas habitados dão vida e existência a uma multidão de seres, nossos predecessores na carreira humana. A Terra não existia, o nosso sistema solar não existia, e já existiam muitos e muitos planetas carregados de vida humana, já em evolução desde antes da formação da Terra. Tem alguma dúvida que a espiritualidade está dizendo para nós que Deus não fez só esse povinho que está aqui em cima desse planeta? Somos só nós aqui, privilegiados, criados por Deus. Fez tudo em 7 dias, colocou nós aqui e falou assim: vai ser feliz, filho. Não é isso. A explicação que a espiritualidade está nos trazendo, ela condiz com a explicação da ciência. Um processo de transformação do universo. Mas vem dizer para nós que antes de existir o nosso sistema solar, só existia o nosso Sol. E o nosso Sol iluminava o éter. No entanto, muitos planetas estavam ocupados dos nossos predecessores da existência humana, do espírito nominal, da raça humana, raça que está em evolução desde sempre. Se Deus cria desde sempre, se Ele criou desde sempre também existe a vida dos seres que estão em evolução. Então, esse processo é o processo que a espiritualidade traz para o espiritismo, que não conflita com o processo da ciência. Talvez a ciência continue batendo o pé dizendo assim: mas não foi Deus. Ok, é desse jeito aí mesmo, mas não, esse cara que você está dizendo que tem antes de tudo aí, não tem. Mas daí é um problema da ciência. Nós não temos mais como acreditar naquilo que as outras religiões acreditavam. Porque não faz sentido. Porque conforme a gente evolui, cada coisa que a gente aprende mostra que nós estamos errados naquela crença. E como é que a gente vai continuar batendo o pé dizendo: não, eu acredito que uma raça inteira saiu de 2 pessoas que tiveram 2 filhos homens? Me explica essa conta. Que um dos filhos homens saiu e foi para uma região distante, onde se casou e formou sua família. Mas com quem? Não tinha ninguém lá. Só tinha os 2 que tinham saído de Adão e Eva. Ele foi encontrar com quem lá na outra terra distante? Está na Bíblia. Só que quando eu não quero ver, eu não vejo. Né? Então a gente precisa ter esse entendimento que é diferente. É um entendimento diferente. E nós, pobres seres pequeninos, que vivemos após uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Ou seja, nós somos os primogênitos. Nós somos os contemporâneos da criação. Deus criou nós.
fomos os primeiros. Estamos juntos ali com a criação divina. Olha o que ele veio falar para nós antes, né? Saibamos que atrás de nós, como à nossa frente, está a eternidade, que o espaço é teatro de inimaginável sucessão e simultaneidade de criações. Saibamos que, assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações anteriores e posteriores, que a criação universal não se acha restrita a nós. Gente, mais transparente que isso, só não nem tem como. Eu nem imagino como que a espiritualidade poderia ser mais clara ao trazer a informação, explicando dessa forma, para que a gente realmente não fique com dúvidas. Existe uma eternidade antes de nós, existe uma eternidade depois de nós, de criação, para sempre. Para sempre. O que a gente tem que se preocupar é com quem vai ser criado depois de nós, não passar a gente. Estou brincando. Não é uma competição, não é uma corrida com ninguém. A corrida é contra eu mesmo, contra as minhas imperfeições, né? Rezam as tradições do mundo espiritual que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Já vou explicar isso. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da orientação do nosso planeta por 2 únicas vezes no curso dos milênios conhecidos. Está dizendo para nós, a espiritualidade, que lá no plano astral, esses espíritos puros e angelicais controlam, ajudam na formação. São espíritos que foram criados, como a gente falou, por muito tempo antes da gente, uma eternidade antes da gente, eles foram criados. Esses espíritos tiveram um processo de evolução deles, são seres eternos, assim como nós nunca vamos acabar. Nós não temos fim. Né? Nós não vamos acabar. Então a gente também vai evoluir. E esses espíritos chegaram a um nível de evolução tal qual Jesus. Mas Ricardo, você está dizendo que tem mais de um Cristo? Muitos. Nós conhecemos Jesus, que é um espírito que chegou à condição crística na sua evolução. Mas existem muitos espíritos nessa condição. Ele, não sou eu que estou dizendo. Isso é blasfêmia, não sou eu que estou dizendo. Está aqui, ó, é a espiritualidade dizendo. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Esses espíritos, eles participam dessa formação, dessa organização das coisas. Quer ver como que eles participam disso? Vamos lá. Ele fala que Jesus esteve reunido com esses espíritos em volta da Terra em 2 situações. A primeira delas se verificou quando a Terra se desprendia da nebulosa solar e começava a ir para a rota onde ela foi lançada para poder fazer a sua rota. Então esses espíritos ajudaram nesse processo de descolar a Terra e de colocar ela no circuito que ela ia fazer para sempre. Eles foram responsáveis por isso. Essa foi a primeira vez que Jesus se reuniu com todos esses espíritos para fazer esse processo. A segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo para a família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Essa foi a segunda. Foram só essas 2.
Entendeu o nível de importância do Evangelho? Foram duas. A primeira se reuniu com esses espíritos puros, angelicais, para colocar a Terra na condição que ela tem, na órbita que ela faz. Eles se reuniram para isso. Na segunda, eles se reuniram para tomar a decisão, para Jesus tomar a decisão de vir e trazer o Evangelho para nós. Gente, olha a importância do Evangelho, olha a importância da vinda do Cristo para trazer o que Ele trouxe para nós, para a família humana, que eles chamam. Trazer o Evangelho para a família humana. Assim, sob a direção de Jesus, governador espiritual da Terra, Ele é o responsável pela Terra, por isso Ele veio. Ele é o governador espiritual do nosso planeta. Ele participou do processo de formação do nosso planeta, Ele acompanhou tudo isso, Ele dirigiu todo esse processo, né? Vocês vão ver aqui como é que Ele trabalhou, nós vamos falar aqui. Então, dentro desse processo todo, os seus propósitos divinos participaram sobre a formação desse planeta. Daí a espiritualidade faz uma pausa, né, para tentar explicar para nós assim. A Terra conserva em si os traços evidentes de sua formação. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas, de maneira bem mais certa do que nos livros pré-concebidos, porque é a própria natureza que fala. Espiritualidade dizendo para nós: preste atenção na ciência, preste atenção na geologia. Eles estão estudando a natureza, estão mostrando para vocês como é que a Terra foi formada. Não acredite nos livros, nos contos que foram criados. Preste atenção na ciência. A espiritualidade está dizendo isso para nós. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas das lendas, tendo essas desmoronado para não mais tornar a erguer-se a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o berço. A partir do momento que nós começamos a estudar através da ciência a formação do planeta, nós começamos a entender o processo de formação, onde na própria Terra está escrita a forma como ele foi criado, tomba-se todas as lendas, todas as crenças que existiam antes dessa formação, como num toque de mágica, em que Deus teria criado um mundo em 7 dias. É um processo lento e gradual de transformação. Vamos lá. Como é que funciona? As grandiosas construções do teatro da vida, no imenso cadíquio, onde a temperatura se eleva por vezes a 2.000 graus de calor, como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios, para examinar-se a sua qualidade e possibilidades de edificação da nova escola dos seres. Durante esse processo, em que a Terra estava muito próxima do Sol, ainda mais próxima do Sol, você imagina que ele fala aqui que na crosta se chegava muitas vezes a 2.000 graus de temperatura. E nesses 2.000 graus, tudo que existia de matéria, ainda em formação, foi testada, foi experimentada, passou por aquela temperatura para ver as possibilidades daquela matéria, daqueles elementos, para a formação de uma nova escola dos seres. Ou seja, existia um projeto que lá na frente, muitos e muitos anos depois, a Terra seria o que a Terra é, escola de seres. Mas nesse processo inicial, ela era só uma amálgama que chegava a 2.000 graus de temperatura. As descargas elétricas, em proporções jamais vistas na humanidade, despertam estranhas comoções no grande organismo planetário.
Imagina o tamanho dessas descargas elétricas, né? O tamanho da força, da eletricidade que estava presente aqui. A atmosfera estava carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem todas as direções. A superfície do planeta, as direções da superfície do planeta Terra. Mas sobre a Terra o caos fica dominado, como por um encanto. As paisagens acalmam-se, fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução da vida. As mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização do nosso planeta. Jesus estava presente nesse processo, acompanhando esse processo de formação do nosso planeta, quando ainda não existia sequer vida nenhuma. Era lava a 2.000 graus, choques de eletricidade jamais vistos, e depois de tudo isso, com esses vapores todos que ficavam na nossa atmosfera, inicia-se uma grande tempestade que varre todo o planeta e que, através dessa tempestade, vai criando a crosta, ou a primeira formação de crosta que nós tivemos, onde os planetas todos estavam próximos uns dos outros, os planetas, os territórios, os nossos continentes de hoje estavam todos muito próximos um do outro. Se formou a primeira parte da crosta, e aí ele diz: a partir daí Jesus descansa, a partir daí Jesus para de interferir. Ele fala assim: a mão de Jesus haviam descansado após longo período de confusão dos elementos físicos para a organização do nosso planeta. Ele participou com a mão na massa, gente, para formar isso aqui. Pensa que um espírito como eu, como você, que buscou a sua evolução desde a eternidade inimaginável lá para trás, esse espírito evoluiu a uma condição de poder ser um gestor, de poder ser o diretor geral de um planeta que vai participar da formação desse planeta. Ele acompanha todo esse processo de organização dessa nova escola dos seres, ajuda na formação desse processo. Passados longos e longos anos, esse espírito dessa magnitude vem aqui num tempo de muita dificuldade para falar as coisas. Por que Jesus não veio agora, né? Tem internet, era muito mais fácil dar o recado dele, não é? As coisas não são por um acaso. Veio naquele tempo. Porque naquele tempo é que era necessário. Porque o seu ensinamento, imagina a grandeza desse espírito, gente, que chegava nas coisas do cotidiano, do dia a dia. Esse espírito que participou disso aqui que nós estamos falando. Ele olhava as coisas do dia a dia e trazia ensinamento através de parábola e ensinava as coisas dele com coisas do dia a dia. Como num encontro, por exemplo, de Marta e de Maria, que uma fica nos afazeres do dia a dia dela, lavando a louça, arrumando a casa, limpando, e a sua irmã de joelho em volta do mestre, prestando atenção no que o mestre estava falando. E aí a irmã que está brava vira para Jesus e fala assim: mas Jesus, não te causa estranheza? Você não fica chateado dela estar aí enquanto eu estou aqui fazendo todos os afazeres da casa? E a resposta dele foi qual? Que aquela que estava próxima a ele estava prestando atenção naquilo que era mais importante, e que aquela que estava prestando atenção nas coisas do dia a dia estava distraída para aquilo que realmente importa. Esse Espírito veio trazer para nós ensinamentos, quando ele fala da candeia no candeeiro,
Não colocar a candeia debaixo do alqueire. Não esconde a luz. Nas casas daquela época, existia uma saidinha, uma saliência assim. E as pessoas acendiam aquelas lamparinas. Aquilo era feito para quê? Porque quando você pega uma luz dessa, por que a luz fica aqui em cima? Por que a luz não é no chão? Porque a luz, quando é em cima, ela ilumina mais, né? Ela cobre um espaço maior, ilumina todos. Então, nas casas antigas tinham essa sapiência, que as pessoas colocavam uma lamparina em cima. Era o candeeiro. Colocai a candeia no candeeiro. Simples. Coloca a luz da parte mais alta que vai iluminar todo mundo. O que ele está falando? Do evangelho dele. Leve o evangelho para as pessoas. Coloque o evangelho numa situação onde ele possa cobrir o máximo de pessoas possíveis, para iluminar a cabeça dos homens. Ele pega coisinhas do dia a dia, gente. Imagina a dificuldade nossa, né, de imaginar que um espírito dessa grandeza. Mas imagina naquela época Jesus tendo que falar por parábolas. Será que a gente tem condições de realmente entender tudo que Jesus está dizendo no seu evangelho? Será que depois de muito tempo, quando a gente for e voltar algumas vezes, e a gente tiver evoluído um pouco mais, a gente vai ler talvez uma mesma passagem, e a gente vai ter um entendimento muito mais profundo do que o entendimento que a gente tem hoje? Porque olha a grandeza desse Espírito, olha a envergadura desse Espírito, que participou do processo de formação do planeta que nós estamos vivendo. Para a doutrina, existe sim um aspecto científico, e ele é inegável e questionável, porque ele faz parte da lei divina. A gente não separa uma coisa da outra. Tudo isso é processo divino. Tudo isso está dentro da permissão de Deus para que acontecesse. Sobre os cuidados desses espíritos, desses grandes espíritos, para que acontecesse como aconteceu. Mas não foi em 7 dias. Foram durante muitos e muitos milhões de anos. Lembra quando ele disse: volta alguns milhões de séculos, lá quando a Terra ainda não existia, que nenhum planeta existia, já haviam muitos planetas cheios de seres humanos que anteciparam, que vieram antes da gente, na eternidade de todos os tempos. É grande, gente. Esse Deus é um Deus menor que o Deus que criou o mundo em 7 dias? Ele é menos poderoso? Sim ou não? Ele fez menos que o outro Deus que criou tudo em 7 dias? É um Deus tão poderoso quanto, ou mais, ou tão poderoso quanto. Isso não diminui a grandeza de Deus. Amém? Ficaram meio triste?